fala é Raul Lanari, eu sou historiador, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas e sócio fundador da Peixe Vivo Histórias, Memória e Patrimônio, empresa dedicada a estudos técnicos na área do patrimônio cultural. A minha relação com as coleções é bastante antiga. Eu me lembro quando criança, manter uma coleção de latinhas, que teve aproximadamente 200 latinhas, não me lembro o número ao certo, mas eram muitas. Essa coleção foi descartada depois de um tempo, mas ainda hoje, quando eu vou ao supermercado, eu reencontro alguns desses rótulos e isso estabelece uma espécie de conexão com as memórias desse tempo em que eu era criança e que eu gostava dos rótulos, das cores, das palavras em línguas diferentes. Então, foi a minha primeira experiência com uma coleção. Posteriormente eu dei início a uma coleção de CDs, que atualmente conta com cerca de 1.200 CDs, de estilos musicais os mais diversos. E a partir do momento em que eu comecei a estudar história, me tornei historiador, professor, eu passei então a manter uma biblioteca, que hoje em dia tem aproximadamente 900 títulos, na área de História do Brasil, Teoria do Patrimônio Cultural, História Contemporânea, História Moderna. E é uma coleção também que me é bastante cara, e eu fico observando muitas vezes as lombadas dos livros e me lembrando quando eu era mais jovem, em casa, meu pai também é professor, que eu ficava olhando as estantes com os livros do meu pai, também observando as lombadas e tentando entender o que estava ali dentro. Então essa minha coleção de livros também é uma espécie de elo memorial com o Raul do passado, o Raul interessado nos livros do pai. Mais recentemente eu passei a manter também uma coleção de LPs, que eu gosto demais e que tem atualmente 1.300 LPs por volta disso. A última contagem que eu fiz já tem algum tempo e é uma coleção que ainda está em crescimento e ainda está em construção. O objeto mais legal, assim, pelo qual eu tenho mais apreço nas minhas coleções, são as revistas do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, entre 1938 e 1969, que eu encontrei na casa do meu avô. Eu não cheguei a conhecer o meu avô direito. Meu avô faleceu, eu tinha pouco mais de 11 anos de idade, e aí já cursando História na UFMG, eu encontrei essas revistas num dia, num almoço despretensioso na casa da minha avó. Então essa coleção ela é super importante para mim porque ela estabelece esse elo de ligação entre mim e o avô que eu pouco conheci na minha vida. Então a minha dissertação de mestrado foi toda feita em cima dessa documentação, a minha dissertação foi dedicada ao meu avô, que me deu a possibilidade de encontrar esses documentos e fazer esse estudo. E é o item de coleção mais querido por mim de todos que eu tenho. Com relação aos museus do futuro, o que falar sobre os museus do futuro, especialmente na minha área, na história? Eu espero que os museus do futuro eles sejam laboratórios da história, nas palavras do professor Ulpiano Menezes, ou seja, um lugar onde seja possível produzir história. Que eles não sejam meros teatros, meros cenários históricos, mas que eles sejam lugares de problematização sobre a história, uma problematização sobre os dilemas do tempo presente e que seja um lugar também de inspiração para que as pessoas continuem a se interessar pela ciência. Nós vivemos tempos em que a ciência vem sofrendo ataques e é importante que nós valorizemos o conhecimento científico como forma de promoção de consciência crítica. Consciência crítica essa que é a única que vai conseguir levar nós, como sociedade, para um lugar melhor do que o que nós estamos hoje. Oi, eu sou Isabela, eu sou aqui de Belo Horizonte e eu tenho uma pequena coleção pessoal de objetos que contam a história do bordado e da costura. Como, por exemplo, eu tenho essa máquina aqui de costura que eu calculo que ela tenha em torno de 70 ou 80 anos de uso. Mas eu também coleciono livros e revistas sobre bordado e costura. Como, por exemplo, esta revista aqui com riscos e modelos de bordados da Iugoslávia, cheio de referências artísticas do país. Tenho também essa enciclopédia da década de 60, com muitas dicas para as bordadeiras. Coleciono também recortes de jornais com dicas de bordado e de costura, como esse aqui da La Família, de 1945, ou então páginas do Jornal das Moças, de 1931.
mas o meu objeto preferido da coleção é uma caixa, que é uma caixa pedagógica, é uma caixa que as pessoas compravam, que elas adquiriam para aprender um método que se chama método de corte centesimal. É um método que ensinava as pessoas a costurar a partir de escalas. Essas escalas aqui que eram utilizadas para criar moldes e modelagem de roupas. E essa minha caixa, ela data a década de 50, mais precisamente 1957. As artes manuais e os objetos relacionados às artes manuais nos ajudam a contar a história de mulheres, em sua maior parte, e também de expressões culturais e expressões artísticas de um tempo e de um povo. Por isso, eu espero que os museus do futuro preservem mais as artes que a gente chama de trabalhos em agulha, que são o bordado, o tricô, o crochê, a costura, porque elas nos ajudam a contar muitas histórias. Essa fruteira é meu objeto de estimação, minha relíquia, minha joia rara. Ganhei de presente de casamento há quase 70 anos, em 25 de setembro de 1952. E está sempre sobre a mesa de jantar, ora cheia de frutas, ora cheia de flores. Às vezes, gosto de contemplá-la e ainda trago as lembranças boas dos tempos idos e vividos, um passado remoto que o tempo levou. E aí, no pensamento, a gente boa. Tenho 89 anos, recordar é viver. Uma apreciadora dos museus. Uma nação sem museus é uma nação sem raízes, sem história.